Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Minhas irmãs, vou me dirigir a vocês mais uma vez. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 34. Amém? Lucas, capítulo 12, do versículo 22 até o versículo 34. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsos que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Amém. Nesses dias o Senhor tem falado ao nosso coração, de um modo muito particular, a respeito dessas inquietações da vida, desses cuidados excessivos com a nossa vida. E eu queria repartir um pouco com as irmãs, com o pastor Malta, mas com as irmãs que aqui estão, a respeito desse assunto tão complicado do ponto de vista emocional. Então nós vamos orar e depois nós vamos discorrer um pouco a respeito desse texto. Amém? Querido Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é um Deus presente, e nós declaramos nessa tarde que confiamos em ti, porque o Senhor é o Deus que não pode mentir, o Senhor é o Deus que não pode negar-se a si mesmo, os seus atributos são eternos, e o Senhor é aquele que cuida de nós e nos sustenta com a sua mão direita fiel. E nós te pedimos perdão de antemão pelas nossas inquietações, pelas nossas ansiedades, pelos medos que têm assolado os nossos corações, e rogamos a ti, Senhor, que o Senhor venha falar com cada um de nós de um modo vivo e particular, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, minhas irmãs, o grande desafio nosso é não nos inquietar diante das demandas da vida, diante daquilo que se apresenta diante de nós, diante das tempestades que se levantam para nos assolar, diante das perseguições.
E quando nós falamos sobre isso, nós não estamos falando de algo que nós não temos experimentado, que são as dificuldades e os reveses da vida. É exatamente nesses momentos, nessas horas de angústia profunda, de perseguições, de assolações, que nós precisamos desenvolver, aprender a exercitar essa confiança absoluta no Deus que não nos abandona nunca, no Deus que não pode mentir. Por isso eu queria chamar a sua atenção hoje para essa necessidade de exercitarmos essa quietude e essa confiança em Deus, mesmo em meio às grandes dificuldades da vida, pelas quais todos nós passamos, mais cedo ou mais tarde. Muitas vezes os inimigos do homem são aqueles da sua própria casa, da sua própria família, que se levantam para difamá-lo, que se levantam para persegui-lo, mas o Senhor é conosco. E que nós possamos hoje dizer: Senhor, eu quero experimentar isso na minha vida. Chega de tantos pesos e de tantas cargas que nós temos carregado vida fora. Nós não somos chamados, não fomos preparados para carregar fardos. Nós não somos carregadores de fardos. Por isso, a palavra do Senhor manda que nós lancemos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E o texto foi narrado, esse texto em Lucas, foi narrado estrategicamente depois da parábola daquele homem rico que produziu em abundância, derrubou os seus celeiros, resolveu construí-los ainda maiores e disse à sua alma: come, bebe, regala-te, porque tem muitos bens para dividir, para, como é que eu posso dizer, para usufruir. E aquele homem tolo, aquele homem que o Senhor disse a ele, tolo, ainda hoje te pedirão a tua alma. E o que tens ajuntado, para quem será? O episódio do texto, ele se contrapõe àquela parábola, desafiando os ouvintes, mas de forma imperativa, quanto à atitude confiante que devemos ter, ou que os ouvintes todos devem ter, para com Deus, que cuida de cada um de nós e sabe o de que precisamos. Aprendamos a confiar em Deus. Como é que nós aprendemos a confiar numa pessoa? Andando com essa pessoa, convivendo com ela. Por que a ligação nossa, o relacionamento nosso com o Senhor é semelhante ao relacionamento conjugal? Porque é aquela pessoa mais íntima de nós, aquela pessoa que está ali dividindo tudo conosco, a quem nós aprendemos a confiar ou não. Porque há relacionamentos em que os cônjuges não confiam um no outro, mas é nesse relacionamento que nós podemos desenvolver essa confiança em nome de Jesus. E eu pergunto, se nós conseguimos confiar no ser humano completamente imperfeito, limitado, por que nós não confiamos no Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador dos céus e da terra, que em todo tempo na sua palavra está dizendo: espera em mim, confia em mim, não temas, eu sou com você, eu te ajudo com a minha destra fiel, eu estou à sua frente como um poderoso guerreiro. Olha, o Senhor está sinalizando para nós o tempo inteiro. Nós vivemos num tempo de grandes correrias. Se as pessoas estão na idade produtiva, elas correm alucinadas, têm 2, 3 empregos para poder dar conta das despesas, porque quanto mais nós temos, mais nós desejamos. Se você tem uma casa na praia, você quer uma casa na fazenda, você quer uma casa no interior, você quer uma casa na montanha, você tem um carro de passeio, você quer um carro utilitário para ir para aqui, para ali, para lá. As pessoas estão sempre correndo atrás de conseguir algumas coisas. E os verbos que nós mais conjugamos são
dentre outros: correr, competir, desejar, alcançar, conseguir, preocupar, inquietar, conquistar, ajuntar, perseguir, amealhar. Nós estamos sempre às voltas com a conjugação desses verbos. E o Senhor está dizendo para nós: se aquiete, se aquiete, se aquiete, espere em mim, espere em mim, espere em mim. Nós estamos feitos malucos, desesperadas de um lado para o outro. Temos nos cansado de correr atrás do vento. E o que temos ganhado com essa postura? Vou dizer a você agora: sacolas de remédios cada vez maiores, e nos temos tornado reféns dos nossos medos e das nossas inquietações. Presta atenção para aquilo que o Espírito deseja ministrar ao nosso coração. E eu pergunto: será que era isso que o Senhor tinha em mente quando disse em João 10:10: e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância? Será que o Senhor estava falando de bens materiais? O Senhor estava falando de ter coisas, ajuntar tesouros na terra? Será que o Senhor estava falando disso? Claro que não. O Senhor queria que nós nos desprendêssemos, que nós experimentássemos uma vida abundante do ponto de vista interior. E eu estou falando nessa tarde para as mulheres que são edificadoras dentro dos seus lares. E nós temos insistido com isso, quinta-feira após quinta-feira, pedindo ao Senhor que Deus ministre ao seu coração de um modo vivo, de um modo especial, que você possa ser aquele canal dentro da sua casa, aquele instrumento para ajuntar e não para espalhar, em nome de Jesus. Seja uma pacificadora dentro do seu lar, seja aquele instrumento nas mãos de Deus, para que a obra do Senhor seja feita dentro da tua casa, em nome de Jesus. Por isso que em sua palavra o Senhor nos deixou a provisão para não temer. Nós falamos sobre isso ontem à noite, ministrando sobre aquele texto do rei Asa, que fez uma grande reforma, e com um contingente militar de 580 mil homens, ele lutou e venceu um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra do comandante do exército de Faraó, o etíope Zerá. Presta atenção: um exército de 580 mil homens venceu um exército de 1 milhão de homens, porque o Senhor era com ele. Aquele rei ousou confiar em Deus, ele se desvencilhou do medo do primeiro momento, porque o adversário, a primeira coisa que o adversário faz na nossa vida é nos intimidar com medos abissais, com inimigos que se levantam para nos derrubar. Mas o Senhor é Deus, o Senhor é conosco. Bem-aventurados aqueles que se refugiam em Deus, e esses verão a glória de Deus nas suas vidas. É incrível como essa exortação para não temer, ela é recorrente em toda a palavra de Deus. Isso tem me chamado a atenção nesses dias de um modo muito particular. De Gênesis até Apocalipse, eu estou tentando fazer um apanhado de quantos não temas nós encontramos na palavra, e eu queria desafiar a igreja a fazer isso também, em nome de Jesus, que possamos exercitar essa confiança em nosso dia a dia, não nos entregando às inquietações, como diz o versículo 29 do contexto. E o versículo nos exorta a não nos entregar às inquietações. Muitas vezes nós vamos alimentando essa planta chamada inquietação, e nós vamos dando vazão à nossa mente, e vamos projetando lá na frente o que é que aquela situação pode acarretar, e de repente nem é isso que vai acontecer. Nós antecipamos o problema, e é tanto que o Senhor no mesmo texto narrado por Mateus, ele diz: basta ao seu dia seu próprio mal. Não interessa o que vai acontecer amanhã, viva o hoje, viva o agora de Deus. Diga: Senhor,
Senhor, eu quero ver a tua glória no meu hoje, eu confio em ti, me prepara para a jornada desse dia. Cada dia tem uma jornada empreendida à nossa frente. Levantou de manhã, vá orar, peça a direção de Deus para aquilo que você vai encontrar pelo caminho, daquela jornada, daquele dia, e diga: Senhor, eu confio em ti, eu não sei o que está me esperando lá na frente, mas eu sei quem está me esperando, e se eu tiver que passar pelo vale, eu vou passar, eu vou atravessar, e vou fazer isso mais do que vencedora. Amém? O texto lido nos leva à maneira sábia de enfrentar as lutas diárias, trazendo à memória algumas verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, lembrar que Deus prioriza a vida em detrimento das coisas que aparentemente a sustentam. Versículos 22 a 24, depois 27 e 28. 22 a 24 diz: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto. Por isso que, pela situação que ele narrou anteriormente com relação à parábola daquele homem rico. Então ele diz: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Versículos 27 e 28. Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Mas eu queria fazer uma leitura também do versículo anterior, que é o versículo 26, que diz o seguinte, aliás, 25 e 26. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado são 2 palmos, de uma mão normal, porque a minha é pequena demais, mas em torno de 44 centímetros, por aí. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Então o Senhor está dizendo para você: te aquieta, mulher. Amém? Amém. Te aquieta, mulher, em nome de Jesus. Em Deuteronômio, vamos estudar um pouquinho a palavra. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, o Senhor diz: não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. O que é que procede da boca do Senhor? Sua palavra. E Jesus é a encarnação viva da palavra viva que procede da boca de Deus. Então vivamos do Cristo, revistamos-nos do Cristo, que possamos nos encher do Cristo a cada dia, em nome de Jesus, para que possamos experimentar essa vida de plenitude que o Senhor tem preparado para nós. Romanos 8, 32, o apóstolo Paulo diz, presta atenção: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vocês ouviram isso? Então vamos exultar, vamos glorificar o Senhor. Se o Senhor, quando nós éramos inimigos dele, nos deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, o que não fará agora para cada um de nós? Amém? Amém. Segunda coisa que nós precisamos trazer à memória, segunda verdade do texto que nós precisamos trazer à memória, e eu vou ler novamente o 25 e o 26, é lembrar que Deus tem o controle soberano de todas as coisas e cuida do que não podemos cuidar. 25 e 26 outra vez, para ficar gravado no seu coração.
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Amém? Então o apóstolo Paulo, mais uma vez vamos recorrer a ele corrobora com esta ideia de Filipenses 4, 6 e 7. Sabe o que ele diz aqui? Ele diz, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não precisava mais nada, bastava esse versículo, esses 2 versículos para a gente se aquietar, se nós confiássemos verdadeiramente. E quando eu falo isso, não estou trazendo uma palavra para a igreja e me colocando à parte, não. Eu estou colocando essa palavra, e essa palavra é para mim, essa palavra é para o pastor Malco, essa palavra é para cada um de nós que está aqui hoje. Que o Senhor, Ele possa ministrar poderosamente ao nosso coração, que o Senhor possa nos encher dessa palavra e fazer com que ela gere vida em nós, gerando grandes transformações no nosso coração, para que a partir dessa palavra nós possamos fazer diferente em nome de Jesus. Terceira verdade do texto que nós precisamos trazer à memória nós precisamos lembrar que devemos concentrar nossos esforços para ajuntar tesouros no céu e não aqui na terra, como fez aquele homem rico da parábola anterior, que fez os seus celeiros muito maiores. Ele se tornou rico para si mesmo e pobre para com Deus. Então que o nosso grande empenho seja para crescer na graça e no conhecimento de Deus, que nós possamos ajuntar esses tesouros nos céus e que nós possamos estar lá com o Senhor, glorificando o seu nome em nome de Jesus. Em Mateus 6, 32, o Senhor diz: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então devemos lembrar que os nossos esforços devem ser para buscar as coisas do céu, as coisas celestiais, em nome de Jesus. Versículos 29 até o 34, eles dizem assim: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Versículo 33. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro indistinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a praça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Amém. Então que nós possamos nos permitir ser sondados e visitados pelo Espírito de Deus. O que é que nós estamos priorizando na nossa vida? Quando nós priorizamos o Senhor, as coisas se alinham na nossa vida. Priorize o Senhor. Diga: Senhor, o Senhor está no topo da minha lista. O Senhor é o maior amor da minha vida. Será que nós podemos dizer isso? Cada um de nós que temos maridos, filhos, netos, será que nós podemos dizer isso? É uma pergunta para todos nós. Que o Senhor, Ele possa alinhar as prioridades no nosso coração. Deus é um Deus zeloso, é um Deus que sente zelos por nós, e nós precisamos priorizar
priorizá-lo e colocá-lo no centro da nossa vida, em nome de Jesus. Em quarto lugar, ou quarta verdade que nós encontramos no texto, é lembrar que o temor e a ansiedade são características do incrédulo. Os filhos do reino devem exercitar confiança e quietude no Senhor. E aí eu repito aquele texto de Mateus, o mesmo texto que está aqui, que ele diz que os gentios é que se agoniam, eles se preocupam com todas essas coisas. Sabe por quê? Porque eles não têm Deus. Porque eles não conhecem o Deus que nós conhecemos, o Deus que entrou na nossa vida, o Deus que mudou a nossa história. Versículo 32, vamos lê-lo outra vez, diz assim: não temas, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E eu queria percorrer agora com vocês alguns textos da palavra. Eu não queria que você abrisse, só anotasse para a gente não demorar muito. O salmista, no Salmo 131, versículo 2, ele diz: fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Aí eu queria trazer uma ilustração rápida aqui. As crianças de Israel, elas eram desmamadas por volta de 2, 3 anos. Só que quando essas crianças eram desmamadas, elas já tinham um certo entendimento, e a mãe não dar o peito era como se estivesse rejeitando aquela criança. Então o que elas faziam? Elas aconchegavam aquelas crianças no colo, para que elas se sentissem amadas e quietas quanto àquela necessidade. Era a mesma coisa que dizer: olha, meu filho, eu amo você, mas você já chegou numa idade que pode comer outras coisas, pode se alimentar de outras coisas, você não precisa mais do meu leite, mas eu estou aqui dando o amor que você precisa. Então Davi, ele faz essa imagem, ele traz a imagem da criança, a ilustração da criança. Ele diz: fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Ainda percorrendo a trilha da palavra sobre este assunto, encontramos o autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 12, ele dizendo: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Quando nós estamos com medo, a nossa postura é de olhar para o chão. São mãos descaídas, são joelhos trôpegos. Nós trememos diante do inimigo que se levanta, ou daquilo que a gente fantasiou na cabeça com relação àquele opositor. Muitas vezes a gente pinta o opositor muito mais feio do que ele verdadeiramente é. Esquecemos que nós temos um Deus tremendo, poderoso, todo-poderoso, em cujas mãos estão todas as possibilidades. Então não tema, não tema, não tema. Avançando um pouco mais, nós encontramos o apóstolo João trazendo mais luz ao assunto em 1 de João, capítulo 4, do versículo 15 ao 18. Escuta só isso aqui. Eu queria que você, vou passar uma tarefa de casa. Eu queria que você estivesse lendo e relendo e meditando nesse texto do apóstolo João. 1 de João, capítulo 4, do 15 ao 18. Anota aí. Escuta só o que é que diz o apóstolo. Ele diz o seguinte: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que no seu amor permanece. Eu vou abrir a Bíblia porque eu fiz uma transcrição aqui e está faltando um texto. Mas eu vou ler aqui 4, do 15 ao 18. Eu vou ler na minha Bíblia, tá bom? Então diz o seguinte: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós.
Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele segundo ele, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu queria que vocês guardassem esse texto no coração e deixassem que o Espírito de Deus ministrasse a cada uma de vocês, em nome de Jesus. O que o texto lido no início, o que é que ele nos ensina? Em primeiro lugar, para Deus valemos mais que as coisas que tão ardentemente desejamos. Se você priorizá-lo, aquilo que você realmente precisa, ele traz e coloca nas suas mãos. Segundo lugar, ele cuida do que não podemos cuidar e faz o que não podemos fazer. Portanto, tudo que temos a fazer é confiar e descansar nele. Amém? Terceiro lugar, que todos os nossos esforços sejam para juntar tesouros no céu, onde a traça não consome, a ferrugem não destrói e o ladrão não rouba. E finalmente, quietude e confiança são exercícios de fé daqueles que andam com Deus. Medo e inquietação são marcas dos incrédulos. Atentemos para isto e exercitemos essa confiança. Que você diariamente possa dizer: Senhor, eu confio em Ti. Comece a fazer essa confissão de fé até que essa palavra gere vida no seu coração, de modo que você não tema, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos dividir para orarmos umas pelas outras.